Um bilionário encontra a sua empregada a carregar a filha às cavalitas enquanto trata da roupa. Ele explode numa fúria cega e humilha-a publicamente, mas o que acontece a seguir faz-o a cair de joelhos e implorar por perdão. Esta é uma história que o deixará sem palavras. Paulo Costa era um homem que parecia ter tudo, o epítome do sucesso que o mundo invejava. Era o cérebro e a força por trás de uma das maiores empresas de construção e imobiliário em Portugal, um império de betão e vidro que redesenhava a paisagem urbana do país. A sua residência, uma quinta luxuosa na Lapa, em Lisboa, era um testemunho do seu poder. Com 3 andares de opulência, janelas que se abriam para o Tejo como telas vivas, um helicóptero privado pousado no seu próprio heliporto e uma garagem com carros de luxo que valiam mais do que bairros inteiros, Paulo vivia num mundo à parte. No entanto, por detrás das paredes de mármore e das obras de arte de valor incalculável, o seu coração albergava um vazio abismal, uma ferida que nem toda a riqueza do mundo conseguia sarar. Havia 2 anos, a sua vida implodira. Carla, a sua esposa, a luz da sua existência, morrera num trágico acidente de automóvel. Aconteceu numa tarde de verão, numa estrada rural no Alentejo, ladeada por sobreiros e um silêncio antigo. A notícia chegou como um trovão num céu limpo, um golpe brutal e definitivo. Tudo fora tão rápido, tão inesperado, que ele nem sequer tivera a oportunidade de se despedir, de lhe dizer uma última vez o quanto a amava. A memória daquele dia era uma chaga aberta, o cheiro a terra seca, o zumbido das cigarras e o silêncio ensurdecedor do outro lado da linha telefónica. E desde esse dia fatídico, a sua filha, Margarida, então com apenas 3 anos, mergulhara num silêncio profundo. Deixou de falar. Não era teimosia, não era um capricho infantil. Era como se a sua voz, pequena e doce, tivesse morrido juntamente com a mãe naquela estrada alentejana. Paulo, desesperado, tentou de tudo. Mobilizou a sua vasta fortuna, procurando uma cura para o silêncio da filha. Consultou os mais renomados especialistas de renome em Lisboa e Porto, neurologistas pediátricos que o olhavam com compaixão profissional, mas sem respostas. Levou-a a terapeutas que usavam bonecos e desenhos para tentar chegar ao âmago da sua dor. Gastou uma fortuna em tratamentos, viagens e consultas, mas tudo em vão. O silêncio de Margarida era uma fortaleza impenetrável. Margarida continuava a navegar pelo seu mundo emudecido, observando tudo com uns olhos grandes e tristes, desprovidos do brilho infantil. Era como se carregasse um fardo invisível, uma dor ancestral que a sua pequena alma não conseguia compreender nem expressar. O silêncio dela era um espelho da própria falha de Paulo, um lembrete constante e doloroso do seu fracasso. Ele, o homem que construía arranha-céus, não conseguia reconstruir a felicidade da sua própria filha. Para escapar a essa realidade, Paulo mergulhou no trabalho de forma obsessiva. O seu escritório tornou-se o seu refúgio. Lá, entre projetos, maquetes e reuniões intermináveis, ele podia esquecer. Voltar para a Quinta na Lapa era confrontar o silêncio esmagador de Margarida, um silêncio que ecoava a ausência de Carla e gritava a sua incompetência como pai. Todo o seu dinheiro não pudera salvar a esposa, e agora, não conseguia resgatar a filha do seu mutismo. Numa terça-feira de setembro, o destino interveio. Uma reunião importante numa aldeia no Douro foi cancelada à última da hora. Em vez de ficar no escritório a adiantar trabalho, Paulo sentiu um impulso raro de voltar para casa mais cedo. Queria tentar, mais uma vez, conectar-se com Margarida. Ao entrar na quinta, a quietude habitual foi quebrada por um som invulgar vindo da área de serviço, o som cristalino de uma criança a rir. Intrigado e com um mau pressentimento, subiu as escadas de serviço até ao 2º andar, onde ficava a lavandaria. O que viu gelou-lhe o sangue e incendiou-lhe a alma. A nova empregada, Beatriz Silva, contratada por Dona Maria Antunes há apenas 2 semanas, estava a tratar da roupa. E às suas cavalitas, agarrada aos seus ombros, estava Margarida. A rir. A rir às gargalhadas, batendo palmas de pura alegria enquanto Beatriz se balançava ao ritmo da máquina de lavar. O que é que pensa que está a fazer? A voz de Paulo ecoou pela lavandaria, carregada de uma fúria descontrolada. Ele avançou como um touro enraivecido, o rosto congestionado pela ira. A rapariga, Beatriz, assustou-se de tal forma que quase perdeu o equilíbrio. O seu corpo estremeceu, mas o seu instinto protegeu a criança. Agarrou Margarida com firmeza, com um cuidado maternal, e pousou-a suavemente no chão. O riso de Margarida transformou-se instantaneamente num soluço assustado. Senhor Costa, Nós estávamos só a brincar. A sua voz era um fio, trêmulo de medo. A brincar, cuspiu Paulo, a veia na sua testa a pulsar. A senhora pendura a minha filha ao pescoço para tratar da roupa. E se ela caísse? E se magoasse? Perdeu o juízo. Beatriz, pálida como cera, tremia dos pés à cabeça.
Senhor, eu juro que ela estava segura. Eu nunca a deixaria cair. Eu só. A senhora não tem que fazer nada com a minha filha, interrompeu-a ele, brutalmente. Foi contratada para limpar, não para brincar. É uma empregada, não uma ama. Margarida começou a chorar convulsivamente, aterrorizada com os gritos do pai. Beatriz, instintivamente, ajoelhou-se para a confortar, para a abraçar, mas Paulo agarrou-a pelo braço com uma força que a magoou. Não lhe toque. Nesse momento, Dona Maria Antunes, a governanta que trabalhava na casa há mais de 15 anos e conhecia Paulo desde que ele era um jovem empresário, chegou a correr, atraída pelos gritos. Senhor Paulo, que se passa? Que gritaria é esta? Esta rapariga estava com a Margarida às cavalitas. Às cavalitas, Dona Maria. Enquanto usava a máquina de lavar. É o cúmulo da negligência. Dona Maria olhou para Beatriz com uma expressão de profunda desilusão. Beatriz, vai para o teu quarto, por favor. Eu resolvo isto. Beatriz, com o rosto banhado em lágrimas de humilhação e medo, retirou-se. Margarida, ainda a chorar, estendeu os bracinhos na sua direção, num gesto mudo de súplica. Paulo pegou na filha ao colo, mas ela debateu-se, empurrando o peito dele com as suas pequenas mãos e virando o rosto. Ele sentiu uma pontada de dor no coração, uma rejeição que o feriu profundamente, mas ignorou-a, cego pela sua própria raiva. Dona Maria, esta rapariga não serve. Despeça-a. Hoje mesmo. Sim, senhor, respondeu a governanta, com a voz resignada. Paulo trancou-se no escritório, convencido de que tinha feito o que era correto, que tinha protegido a sua filha de uma irresponsável. Mas a sua vitória era oca. Ao jantar, Margarida não tocou na comida, nem no seu bacalhau com natas preferido. Recusou brincar. Voltou a fechar-se na sua concha de silêncio, mas desta vez era um silêncio mais pesado, mais escuro. Nos dias que se seguiram, o estado de Margarida piorou drasticamente. Os pesadelos voltaram com uma violência redobrada. Acordava à meia da noite a gritar, encharcada em suor, a chamar pela mãe. Durante o dia, arrastava-se pela casa como uma pequena sombra e passava horas sentada no chão frio da lavandaria, de costas para a porta, a olhar fixamente para a janela, como se esperasse que Beatriz voltasse a qualquer momento. Paulo tentou desesperadamente quebrar o seu torpor. Comprou-lhe os brinquedos mais caros e sofisticados, contratou um palhaço que fez truques para uma plateia de uma só espectadora silenciosa, levou-a ao jardim zoológico. Nada resultou. Margarida olhava para tudo com a mesma apatia, os seus olhos fixos num ponto invisível no vazio. Uma tarde, Dona Maria Antunes, com o coração apertado ao ver o sofrimento da criança, tomou coragem e foi falar com ele. Senhor Paulo, com o devido respeito, acho que o senhor cometeu um erro terrível. Paulo levantou os olhos dos seus papéis, surpreendido pela ousadia da governanta. Um erro? O que quer dizer com isso? A Beatriz não foi negligente. Ela estava a fazer a menina sorrir. Pela primeira vez em 2 anos, eu vi a Margarida feliz. Genuinamente feliz. E o senhor destruiu isso. Sim, ela podia ter caído, mas não caiu. A Beatriz segurava-a com tanto cuidado, com tanto amor. Eu vi, senhor. Eu estava a chegar e vi tudo. E eu ouvi. Eu ouvi a Margarida a falar. O mundo de Paulo parou. As palavras de Dona Maria caíram sobre ele como uma tonelada de tijolos. O quê? A Margarida. Falou. Sim, senhor. A Margarida falou. Foi ela que pediu para ir para as cavalitas da Beatriz. Ela disse, quero ver de cima. Foram as primeiras palavras dela em 2 anos. E o senhor entrou a gritar como um louco e estragou tudo. Paulo sentiu o chão a desaparecer sob os seus pés. Uma onda de náusea e culpa avassaladora subiu-lhe pela garganta. Por quê? Porque não me disse isto antes? Porque o senhor não queria ouvir, respondeu Dona Maria, com uma tristeza infinita no olhar. O senhor só queria ter razão. Ela saiu, deixando Paulo sozinho com o peso esmagador da sua culpa. Ele correu como um autômato até ao quarto da empregada, no anexo da quinta. Bateu à porta, 1, 2, 3 vezes. Nenhuma resposta. Abriu a porta. O quarto estava vazio. Imaculadamente arrumado. Beatriz tinha sido embora. Começou então uma busca frenética. Paulo moveu céus e terra para encontrar Beatriz. Ligou para a agência que a recomendara, mas eles não tinham um contacto atualizado. Pressionou Dona Maria dezenas de vezes,
mas ela não sabia para onde a rapariga tinha ido. O endereço que Beatriz fornecera no seu registro era falso. Margarida afundava-se cada vez mais numa depressão infantil. Mal comia, passava os dias no chão da lavandaria, abraçada a uma boneca de pano que Beatriz lhe fizera nas suas poucas semanas ali. Era a única coisa a que se agarrava. Desesperado, Paulo fez algo que só fazia nos negócios: contratou um detetive particular. Demorou 3 longas e angustiantes semanas, mas finalmente encontraram-na. Beatriz Silva vivia num bairro humilde nos arredores de Lisboa, num prédio inacabado e sem licença, partilhando um pequeno apartamento com 2 irmãos mais novos. Naquela mesma noite, Paulo conduziu o seu carro de luxo até lá. O contraste entre o seu mundo e aquele era gritante. Subiu 5 lances de escadas poeirentas, sem elevador, o coração a bater descontroladamente no peito, a respiração ofegante. Ele, que tinha um ginásio privado em casa que nunca usava. Bateu à porta. Uma menina de uns 8 anos, com um vestido remendado e olhos desconfiados, abriu a porta. Quem é o senhor? Eu. Eu preciso de falar com a Beatriz. A menina gritou para dentro: Bia, está aqui um homem. Beatriz apareceu na porta. A sua expressão, ao ver Paulo, endureceu como pedra. O que é que quer? Eu. A voz de Paulo falhou. Ele teve de engolir em seco para continuar. Eu vim pedir-lhe desculpa. Beatriz cruzou os braços, uma barreira de orgulho ferido. Ah, sim. E acha que isso resolve alguma coisa? Não, eu sei que não resolve. Mas eu tenho de tentar. A Margarida. Ela não está bem. Ela está muito pior. Voltou ao silêncio. Não come. Só espera por si. Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas, que ela se recusou a derramar. E o senhor acha que eu vou voltar? Depois de ser humilhada à frente de toda a gente. Depois de ser chamada de irresponsável, quando tudo o que eu fiz foi tratar da sua filha com amor. Eu sei. Eu fui um idiota. Um monstro. Eu. A confissão saiu-lhe num sussurro rouco. Eu tive medo. Medo de quê? Perguntou ela, a sua voz um pouco mais suave. Medo de a perder também. Medo que alguém a magoasse. Medo de não a conseguir proteger. Como não protegia Carla. Beatriz soltou um longo suspiro. O senhor não protege ninguém afastando as pessoas que o amam. Só se está a isolar. Paulo baixou a cabeça, derrotado. Pode. Pode vê-la. Só uma vez. Só para ela saber que a Beatriz está bem. Beatriz hesitou, o seu coração dividido entre o orgulho ferido e a preocupação genuína pela menina. Está bem. Mas é só. No dia seguinte, quando Beatriz tocou à campainha da quinta, foi Dona Maria quem abriu a porta, com os olhos rasos de água. Graças a Deus, minha menina. Margarida estava no seu lugar habitual, no chão da lavandaria. Quando viu Beatriz, ficou imóvel, como se visse uma aparição. Beatriz ajoelhou-se lentamente. Olá, Margarida. Margarida desatou a chorar. Não um choro de tristeza, mas de alívio puro e absoluto. Correu e abraçou Beatriz com tanta força que quase a derrubou. Tia Bia. A tia Bia voltou, soluçou ela, o rosto enterrado no ombro de Beatriz. Paulo, que observava a cena escondido atrás da porta do corredor, desabou. Escorregou pela parede até se sentar no chão e chorou. Chorou como não chorava desde o funeral de Carla. Um choro convulsivo, de dor, de culpa, e de uma imensa e avassaladora gratidão. Porque finalmente compreendeu, Beatriz não era uma ameaça. Beatriz era a resposta que ele procurava há 2 anos. Depois de Margarida adormecer, exausta e feliz, nos braços de Beatriz, Paulo chamou ao escritório. Beatriz, eu quero que volte. Por favor. Eu pago-lhe o triplo, o quádruplo. O que quiser. Eu não quero o seu dinheiro, Sr. Costa. Eu quero respeito. As palavras dela atingiram-no em cheio. E eu não a respeitei, pois não. Não. O senhor humilhou-me. Tratou-me como lixo e só me procurou quando precisou de mim. Isso não é respeito, é conveniência. Paulo engoliu o nó que tinha na garganta. Tem razão. Mas eu posso mudar. Dê-me uma oportunidade para o provar. Beatriz suspirou. Está bem. Eu volto. Mas com condições. Quaisquer que sejam. Primeiro, eu não sou uma empregada.
Sou a ama e educadora da Margarida. Se me contratar, vou cuidar dela à minha maneira. Com amor, com brincadeira, com liberdade. Se não confia nos meus métodos, não me contrate. Paulo assinou afirmativamente. Segundo, preciso de acabar o meu curso de educação básica. Tive de desistir quando o meu pai morreu. Se quer que eu fique, paga-me as propinas. E quando me formar, vai tratar-me como uma professora, não como a sua empregada que virou projeto de caridade. Combinado. Terceiro, tenho 2 irmãos, o Diogo com 12 anos e a Inês com 8. Andam numa escola pública com menos recursos. Se quer mesmo ajudar-me, coloco-os numa boa escola. Paulo sorriu pela primeira vez em muito tempo. Considere feito. Beatriz estendeu a mão. Temos um acordo. Paulo apertou-a com firmeza, os olhos marejados. Obrigado. Do fundo do coração, obrigado. No dia seguinte, Paulo reuniu todos os funcionários da quinta na sala de estar. Beatriz estava presente, sem perceber o que se passava. Paulo respirou fundo. Chamei-vos aqui porque tenho de pedir desculpa. Publicamente. Ele olhou diretamente para Beatriz. Beatriz, eu humilhei-a, gritei consigo à frente de todos, tratei-a como se não fosse nada. E eu estava errado. Completamente errado. A senhora não foi responsável, a senhora trouxe a minha filha de volta à vida. E eu, no meu medo, na minha arrogância, na minha ignorância, quase destruí isso. Por favor, perdoe-me. Beatriz corou, sem saber o que dizer. Senhor Costa, não era preciso. Era preciso, sim. Porque se eu errei à frente de todos, tenho de pedir perdão à frente de todos. E então, para choque de todos, ele ajoelhou-se à frente dela. Beatriz recuou, horrorizada. Senhor, por favor, levante-se. Mas Paulo não se moveu. Apenas estendeu a mão. Aceita o meu pedido de desculpas. Beatriz, emocionada, pegou na mão dele. Aceito. Paulo levantou-se e, num gesto impulsivo, abraçou-a, chorando no seu ombro. Dona Maria, ao fundo, limpava as suas próprias lágrimas. Beatriz voltou a cuidar de Margarida, mas agora com total autonomia. E Margarida floresceu. Voltou a falar sem medo, a rir, a saltar, a cantar. Paulo, que antes mal parava em casa, começou a sair mais cedo do escritório só para as ver a brincar, por vezes comendo um pastel de nata na cozinha enquanto as ouvia. Uma tarde, Beatriz levou Margarida para o jardim. Vamos plantar rosas, Margarida. Porquê, tia Bia? Porque cada rosa pode ter o nome de um sentimento bom. E vamos dar-lhes nomes: amor, paciência, coragem, esperança. Margarida adorou a ideia. E podemos plantar uma para a mãe. Beatriz sorriu, com os olhos úmidos. Claro que sim, meu amor. E assim o fizeram. Paulo observava da janela do escritório, comovido. A rosa de Carla foi plantada, branca e pura. E, ao seu lado, em segredo, Beatriz plantou outra, a que chamou Novo Começo. Um ano depois, Margarida apanhou uma pneumonia grave. Febre de 40 graus, delírios, dificuldade em respirar. Chamava pela mãe no meio da noite. Paulo e Beatriz passaram a noite em branco ao seu lado no hospital, revezando-se a colocar panos frios na sua testa, a segurar-lhe na mão, a rezar em sussurros. De madrugada, Beatriz adormeceu numa cadeira, a cabeça encostada à cama do hospital. Quando Margarida acordou, a febre finalmente tinha cedido. Olhou para Beatriz a dormir e depois para o pai. Pai. Sim, minha filha. Paulo apertou-lhe a mão, aliviado. A tia Bia é como a mãe. Cuida de mim igual. Gosta de mim igual. Mas dói menos pensar na mãe quando ela está aqui. O peito de Paulo contraiu-se. Por que é que dói menos, meu amor? Porque a mãe foi para o céu, mas a tia Bia ficou aqui. E ela cuida de nós como a mãe ia querer. Naquele instante, às 4 da manhã, num quarto de hospital com cheiro a álcool, Paulo finalmente entendeu. Amar de novo não era trair Carla, era honrar tudo o que ela lhe ensinara. Era continuar a viver como ela queria que ele vivesse. 3 anos depois, Beatriz formou-se em educação básica com distinção. Diogo e Inês eram adolescentes saudáveis e felizes numa excelente escola. Beatriz alugara uma casa modesta mas digna num bairro seguro. Paulo vendera parte da sua empresa e criara uma fundação educativa para crianças carenciadas, usando métodos pedagógicos desenvolvidos por Beatriz.
No dia da inauguração da fundação, depois de todos os convidados terem saído, Paulo chamou Beatriz ao jardim de rosas. Beatriz, preciso de te dizer uma coisa. Diz, Paulo. Já há muito que tinham abandonado as formalidades. Ele respirou fundo. Eu amo-te. Beatriz ficou imóvel. Paulo, tu. Tu não podes dizer isso. Por quê? Por ser teu patrão. Por cuidares da minha filha. Porque achas que estou a confundir gratidão com amor. Ela baixou o olhar. Não sei. Eu sei a diferença. E eu amo-te. Amo-te desde o dia em que te via cantar com a Margarida às Cavalitas. Amo-te desde o dia em que voltaste, mesmo depois de eu te ter humilhado. Amo-te porque ensinaste a minha filha a viver outra vez. E a mim também. Beatriz começou a chorar. Paulo, eu também te amo, mas tenho medo. Medo de quê? De estragar tudo. De que te arrependas. Medo que a Margarida sofra se não der certo. Paulo segurou-lhe o rosto com as duas mãos. Vai dar certo. Porque eu nunca mais vou cometer o erro de te afastar. E beijou-a, ali mesmo, no meio do jardim de rosas, sob a luz dourada do sol poente. Margarida, agora com 11 anos, guiava um grupo de crianças pelo jardim da fundação. Ao colo, trazia o seu irmão, Martim Silva, de 6 meses, a dormir serenamente. É aqui que plantamos as rosas com os nomes dos sentimentos, explicava ela, orgulhosa. A minha mãe Carla ensinou isto ao meu pai, e a minha mãe Beatriz ensinou a toda a gente. Uma das crianças perguntou, tu tens duas mães? Margarida sorriu, apertando o irmão com ternura. Tenho. Uma deu-me a vida. A outra ensinou-me a vivê-la. Ao longe, Paulo e Beatriz observavam a cena. Ele passou-lhe o braço pelos ombros, e ela encostou a cabeça no peito dele. Dona Maria Antunes, agora reformada mas presente na inauguração, aproximou-se. Senhor Paulo, ainda me lembro do dia em que gritou com a Beatriz. Pensei para comigo, este homem vai arrepender-se para o resto da vida. Paulo sorriu. E arrependi-me, Dona Maria. Mas aprendi. Um homem sábio não é aquele que não erra, disse ela, dando-lhe uma palmadinha no ombro. É aquele que tem a coragem de emendar o erro. E ao vento, as pétalas das rosas dançavam, carregando o perfume de todas as histórias de cura que ali tinham florescido. A roseira branca, com a placa Carla, estava em plena floração, forte e viva. E ao seu lado, uma roseira de um vermelho vibrante, com o nome Beatriz, a mulher que ensinara um homem a amar de novo.